Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando sobre planejamento urbano, trabalho de pesquisa realizado pelos geógrafos Kleber, Kleber Lopes e também Vinícius Fidelis aqui junto com a gente. Agradecer a você que está participando pelo nosso site tvvalinete.com.br, pelo telefone 3531-1013. Então, Vinícius, você falava sobre a mancha urbana. Vamos dar uma definida no que é essa mancha urbana. Ao longo do trabalho, a gente procurou, eu e o professor que nos orientou, tanto eu quanto o Kleber, o Glauco Belino, professor da universidade, a gente definiu como mancha urbana tudo aquilo que é uma área construída. Arruamento, edificação, seja um prédio público ou residência. Tudo isso foi englobado como mancha urbana. Diamantina, ela tem vários distritos, porém, devido às condições, foi analisado apenas a sede do município, a cidade em si, Diamantina. Só que Diamantina, no seu entorno, tem a universidade, o campus JK e o aeroporto. No entanto, por esses dois pontos não se tratarem de não apresentarem um desenvolvimento de domicílios, de casas, focou apenas na cidade. Aí, para isso, foi feita uma análise com imagens de satélites. Foi usada uma imagem de 2011 e uma imagem de 2014. Com isso, foi possível mapear toda a mancha urbana da cidade nos anos de 2011 e 2014. Só que o que chama muita atenção para Diamantina é a linha do perímetro urbano. Toda a cidade tem, que é uma linha imaginária, só que definida em Câmara dos Vereadores, onde demonstra o que pertence à zona rural e o que é zona urbana. Tudo que está dentro da linha se enquadra como zona urbana. No entanto, Diamantina ela possui assim, uma especificidade que contradiz o plano diretor e o estatuto da cidade. Porque tudo que é mancha urbana deve estar dentro do perímetro urbano. Só que com a análise que foi feita, em 2011 já foi possível identificar algumas áreas onde a mancha urbana está além do perímetro urbano. Então a mancha urbana da cidade está na zona rural. Só que ela tem todas as condições de uma zona urbana. Arruamento. Por exemplo, aqui, a universidade, ela se encontra legalmente na zona rural ou zona urbana? Ela se encontra na zona urbana, porém ela não faz parte do perímetro urbano contínuo da cidade de Diamantina. Vamos traduzir. Lá, tanto o campus JK quanto o aeroporto, onde vai ser construído, espero eu, o Instituto Federal, são áreas urbanas. Já foram votados, já tem leis que já votaram isso na Câmara como áreas urbanas. Porém, ela não é junta com a área urbana da cidade de Diamantina. Legalmente ela está? Ela é legalmente zona urbana. Porém, ela não é contígua. No perímetro urbano. Isso. Tem uma parte, vamos supor, ela é como se fosse duas ilhas fora, duas ilhas dentro do perímetro rural, né? Dentro da área rural. Só que é zona urbana. Legalmente. Porque tem vários equipamentos urbanos dentro dessas áreas, né? Então, vamos lá, voltando aqui nessa mancha urbana. Você conseguiu definir, por exemplo, o tamanho de espaço em vacância e de espaço de área construída? Que espaço que a gente tem aqui no perímetro urbano? O perímetro urbano de Diamantina, recentemente, em 2015, através da Lei Complementar número 124, sofreu uma alteração que aumentou a área do perímetro urbano. Então, a gente já se atentou a isso e, ao longo do trabalho, já inseriu essa informação, onde o perímetro urbano de Diamantina hoje possui uma área de 1.564 hectares. Só que, em 2011, pegando essa área total de perímetro urbano, a mancha urbana era apenas de 340 hectares, 341 hectares.
dando uma área de 1.200 hectares de área de vacância. Vacância é área vaga que pode ser propensa à construção civil. No entanto, Diamantina tem algumas especificidades, algumas restrições, como os parques, ou até mesmo a topografia, que não permite a construção. Aí, em 2014, foi identificado um crescimento dessa mancha, onde ela passou de 341 hectares para 370 hectares, apresentando um crescimento da mancha urbana. No entanto, o que chama muita atenção nos resultados é que, juntamente com a mancha urbana total do município que vem crescendo... Do que está dentro da área urbana. Dentro da área urbana, vem apresentando também um crescimento da mancha urbana fora do perímetro. É um valor que não deveria existir. E, em 2011, essa mancha urbana fora do perímetro foi de 6,3 hectares. E em 2014, 8,3 hectares. Um crescimento no período de 2011 e 2014 de 2 hectares de mancha urbana fora do perímetro. É uma coisa que não poderia existir, esses valores. Bom, esse trabalho de vocês já foi levado ao poder público? Como é que vocês foram recebidos e como é que está essa relação aí? Porque é um trabalho de auxílio para o município, né? Sim. A prefeitura já tem conhecimento do trabalho. Isso porque tem um aval de instituições de controle, como o Ministério Público. Tem, com certeza. Então, a prefeitura já tem conhecimento do trabalho e é uma proposta que a gente quer levar isso adiante, porque a gente quer contribuir. Igual, quando nós propusemos a estar trabalhando com essa temática dentro do curso de Geografia, a gente não queria apenas realizar um trabalho para ir para a prateleira, de final de curso e tal. A gente queria que tivesse algum valor para alguém futuramente. A gente entende assim, a nossa participação, a importância da universidade, porque é um órgão onde a gente estudou, é algo público, e o que a gente queria era quando saísse de lá, que esse foi o nosso trabalho de conclusão, que a gente saísse de lá e deixasse alguma coisa para a cidade, alguma coisa para a sociedade. Aí, com esses resultados, a divisão que o Kleber propôs, ele não quer que isso seja usado, que seja a divisão dele. Eu também não quero mostrar, eu fiz a linha do perímetro urbano seguindo a linha que está que é a linha do perímetro da prefeitura. Oficial, pela prefeitura. O que a gente quis foi atentar para o problema, porque esse crescimento que está tendo, além do perímetro, no meu caso, que eu identifiquei, não podia existir. Aí foi isso que nos motivou a desenvolver o trabalho, porque a gente quer deixar uma contribuição, um agradecimento para a cidade que nos acolheu. O que vocês esperam? Porque isso aí depende de vontade política para isso ser realizado. E quando a gente fala de vontade política, a vontade é pequena, né? para poder colocar em prática, mesmo porque muitas vezes mexe com interesses. Né? Isso, Marconi, esse tem um problema muito sério. Por quê? Igual, o plano diretor, segundo a lei 10.257, o Estatuto das Cidades, ele diz o seguinte, que a cada 10 anos o plano diretor tem que haver uma revisão. Aí é o seguinte, vamos supor que a gente começa a revisar esse plano diretor e vai ser votado lá para 2020, entendeu? Já está na hora de fazer outra revisão. Já está fazer outra revisão. Acontece muito isso. Por exemplo, isso que a gente está propondo hoje. Para daqui 4 anos, isso já não serve mais. De repente não serve, porque a cidade é dinâmica, ela muda. Em 2 anos, igual o Vinícius identificou, já está havendo esse crescimento. Então, o poder público ele tem que estar próximo da população, conversar com a população e tentar identificar essas distorções para equilibrar isso, que é a questão do planejamento urbano, para que as áreas, por exemplo, a área rural e a área urbana, não entrem em conflito, porque o cara que mora mesmo que vai falar, não, eu preciso do caminhão de lixo passando na minha porta, mas aí como que vai falar com ele?
Não, você mora na área rural, Não. né? Então, aí, por exemplo, como que vai cobrar o IPTU desse cara se ele está na área rural? Então, o poder público ele tem que estar próximo. E também criar incentivos para que o perímetro urbano atual, igual o Vinícius identificou, 1.200 hectares. O perímetro urbano, 1.564 Eu falo hectares. que podem ser o que construídas. há de área que pode ser construída, cerca de 1.200 hectares. Então, olha Mas você vê. isso, assim, possível, porque tem área que... Que não pode. Tem área que não Então, pode, consegue. mas, com certeza, grande parte da área que foi identificada pode. Pode ser construída. Então, é interessante que o poder público esteja à Atento. frente dessas questões. Porque, de repente, vamos supor, de repente surge alguém com a ideia de criar um novo loteamento. Aí ele vai querer que expande, que o prefeito vote uma lei para expandir o perímetro urbano. Mas se tem tanta área dentro do perímetro urbano, não tem necessidade. É mais interessante construir na área que já está dentro do perímetro, porque muitas vezes já tem alguns equipamentos, já tem um arruamento, já tem tudo Um acesso. funcionamento. Só não, entanto, Isso. tão urbanizado, tão denso. Tem uma casa aqui, outra acolá. Aí surge alguém com esse interesse, que o Cleibe falou, de abrir um novo loteamento. Aí gera mais gasto para a prefeitura, sendo que pode ser construído dentro do perímetro. Por exemplo, em 2011, foram 310 residências, domicílios identificados fora do perímetro. Em 2014, 500 domicílios. Está aumentando. E esses dados são de 2014. Nós já estamos em 2016. Apesar da gente ter... já passou do dobro. Com certeza, esses valores já... Porque nesse período não teve nenhuma medida da prefeitura para impedir esse crescimento. Então, com certeza, esses valores estão crescendo. O assunto está ótimo. Você pode participar com a gente pelo nosso site tvvalinet.com.br. O telefone é o 3531-1013. Voltamos já.